Pessoal, como que nós podemos entender o helenismo? Ou seja, a produção filosófica que se deu, sobretudo após a morte de Aristóteles, no ano de 322 a.C. Para a gente entender esse momento, nós precisamos retroceder um pouquinho e compreender que no tempo de Sócrates, Platão e Aristóteles, predominou a era clássica, o pensamento clássico, o período de ouro da filosofia. Sócrates, Platão e Aristóteles são os três grandes expoentes do pensamento grego. Eles produzem uma filosofia que está muito comprometida com a vida política do homem grego. A partir da morte do Aristóteles, e um pouco depois, quando Alexandre, o grande Alexandre, Alexandre Magno, que foi aluno de Aristóteles, quando ele conquista a Grécia e inclui a Grécia no vasto reino, no vasto império da Macedônia, ali começa o helenismo, que nada mais é do que a difusão da cultura grega em todos os cantos do império da Macedônia. Alexandre o Grande admirava a cultura grega e ele queria que a cultura grega se espalhasse por todo o seu império, mas que não se espalhasse de forma impositiva, que ela fosse assimilada pelos outros povos, que os outros povos pudessem reconhecer a beleza e a grandeza da cultura, do pensamento, da sabedoria dos povos da Grécia Antiga. Acontece que esse movimento ele foi rapidamente interrompido, porque, como vocês sabem, Alexandre o Grande teve um reinado muito curto, morreu muito jovem, e o seu grande império foi dividido, fragmentado em várias partes, e cada general pegou para si uma parte do império de Alexandre. E é a partir desse momento que há uma profunda crise no mundo grego antigo, porque ao mesmo tempo que a cultura grega se espalhava pelo império da Macedônia, que agora estava se fragmentando, o homem grego ele se sentia cada vez mais inseguro. Ele percebia que a sua autonomia política já não existia mais, que ele estava perdendo a sua identidade cultural, a sua independência. O homem grego, que era um cidadão, ele estava se tornando agora um súdito de um rei que decide os futuros da cidade por conta própria. Não há mais participação política, não há mais deliberação, debate no espaço público. E todo esse cenário faz com que o homem grego se torne cada vez mais isolado. Ele vai se isolar, se fechar, ele tenta de algum modo se preservar dessas mudanças intensas que estão ocorrendo. Nesse exato momento, que vai então do ano de 320 a.C. até mais ou menos o ano 149 a.C., que é o período do helenismo, nesse momento nasce uma coisa surpreendente que é o indivíduo. O indivíduo nasce nesse tempo. Então, o homem citadino, o homem da cidade, o homem cidadão, típico do mundo grego antigo, ele desaparece. E, no lugar deixado por ele, nasce o homem indivíduo. Esse indivíduo gradativamente vai se tornando cada vez mais individualista, ele vai se fechando em si mesmo como uma espécie de autodefesa e vai se tornando cada vez mais egoísta. Esse homem não está feliz, esse homem está sofrendo muito por várias razões que já foram elencadas aqui, e é nesse cenário desafiador que na Grécia Antiga, no contexto do helenismo, começam a nascer algumas escolas de filosofia que tentam, cada qual a seu modo, apresentar uma proposta para que esse sujeito grego possa tornar a sua vida um pouco mais proveitosa, um pouco mais feliz. Dentre as várias escolas que surgem aqui, né, e nós sabemos que o que une essas várias escolas é uma preocupação com a ética, portanto com o bem viver, dentre essas várias escolas nós podemos citar 5,
que são muito relevantes, né? Temos o cinismo, o estoicismo, o epicurismo, o ecletismo e o estoicismo. 5 escolas que estão, cada um em um canto de Atenas ou aos arredores de Atenas, tentando apresentar para esse homem algumas propostas capazes de ajudá-lo a enfrentar esse momento. Então, por exemplo, veja, o cinismo. O cinismo entende que a melhor coisa a se fazer nesse momento é ter uma vida mais simples e desapegada. Para os cínicos, é fundamental você aceitar aquilo que a natureza te oferece e viver em harmonia com a natureza, de forma mais simples, desapegar dos bens materiais, desapegar das paixões, dos desejos e viver uma vida mais independente, uma vida pautada por uma ideia de autarquia, bastar-se a si mesmo. Já o estoicismo, os estoicos entendem que a melhor coisa a se fazer neste momento é aceitar aquilo que não pode ser mudado. É uma atitude de resiliência, de você se adaptar ao contexto, não tentar enfrentar, não tentar mudar, porque se você tenta enfrentar aquilo que você não consegue mudar, isso gera mais sofrimento. Então, uma atitude resiliente, uma atitude de aceitação, frente àquilo que está dado, frente àquilo que está acontecendo. Já os epicuristas, liderados por Epicuro, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, com um pouco mais de atenção, eles entendem que a melhor coisa a se fazer neste momento é tentar manter um equilíbrio racional entre o prazer e a dor. Há muita dor nesse momento, mas nós temos que equacionar essa dor com doses de prazer, de tal modo que é uma balança que precisa se manter equilibrada. De um lado a dor, do outro lado o prazer. Por meio da razão, nós conseguimos estabelecer um equilíbrio nessa balança. O prazer aqui, é claro, para os epicuristas, não é um prazer qualquer, mas é um prazer do justo meio, do bom senso, do equilíbrio. Os ecléticos, eles entendem que, como agora há uma mistura cultural muito grande, não é possível você adotar uma única posição como verdadeira. Então há muitos discursos circulando, há muitas teorias, há muitas verdades circulando. E para os ecléticos, como o nome já diz, a melhor coisa é você ouvir as várias teorias, as várias verdades e acolher aquilo que você acha que faz sentido. Há coisas boas nessas várias teorias, há outras coisas que não fazem qualquer sentido. Então o ecletismo é isso, é uma posição antidogmática que entende que nós temos que ter uma abertura intelectual para compreender outras verdades que talvez até então nós não conhecíamos. E há também, como uma outra escola aqui, o ceticismo, a escola cética. E os céticos, ao contrário dos ecléticos, o ceticismo nega a possibilidade de haver qualquer verdade. Como tem muitas verdades circulando, muito discurso de várias culturas circulando por Atenas, para os céticos a melhor coisa a fazer é duvidar de tudo e não tomar nada como verdadeiro. Assumir que é impossível chegar a uma verdade universal a respeito de qualquer coisa, que tudo que nós podemos fazer é emitir juízos e opiniões, mas jamais chegar a uma verdade epistemológica, uma verdade científica a respeito do que quer que seja. Então veja que essas 5 escolas são algumas das escolas que marcam o período do helenismo. É um período que vai até o ano de 149 a.C., quando Roma conquista a Grécia, e aí é o fim do mundo grego antigo, mas muitas dessas escolas depois serão reabsorvidas no mundo romano antigo.